família. É alguém feliz aí? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, como você está. Vamos orar ao Pai. Pai, nessa hora nós pedimos que Teu Espírito de sabedoria, revelação, pleno conhecimento de Cristo, Senhor, nessa noite, nos traz a revelação da obra consumada do Calvário, nos traz entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor fez. Pai, eu te peço que cada um dos meus irmãos nessa noite seja edificado, seja marcado, seja fortalecido, Senhor, que a luz do Teu Espírito, Senhor, venha gerar um impacto no nosso interior. Senhor, nós queremos sair daqui transformados, convictos do Teu amor sobre nós, convictos que a Tua graça está sobre a nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor está fazendo algo, sim, dentro de nós, o Senhor está fazendo algo no nosso interior, mas o Senhor quer, ou melhor, o Senhor está nos formando para fazer algo através de nós. Senhor, nós sabemos que a necessidade, Deus, da humanidade é o Evangelho. Nós sabemos que a necessidade dessa cidade, desse litoral, é receber o Evangelho da graça. Senhor, eu oro para que o Senhor nos levante, Senhor, como proclamadores dessa mensagem, que o Senhor levante cada irmão que está aqui, cada família aqui representada, Deus, com essa verdade absoluta dentro do seu coração, que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ela seja transformada pelo Teu Espírito, e o Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor, ao cumprimento desse propósito. Senhor, usa a nossa vida em Tuas mãos. Eu oro, Deus, que os meus irmãos, ó Pai, eles sejam, ó Deus, nesta noite, carregados, ó Pai, da revelação da Tua graça, e o coração, ó Pai, seja aquecido pelo Teu Espírito, Senhor, e nós possamos cumprir com o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos, aleluia. Estamos compartilhando esse tempo, acerca dessa mensagem, ou melhor, dessa série, o Evangelho é o poder de Deus, e como isso tem sido precioso, até aqui, acho que foram 4 mensagens, nós abordamos a introdução, ou talvez a síntese, da Epístola dos Romanos, eu confesso aos irmãos que eu gosto muito de estudar a palavra, e compartilhar a palavra como forma de estudo, preciso me conter bastante, por conta de que trazer isso também de uma maneira, não menos profunda, mas também ela mais prática possível para você, para que você entenda. Mas eu também preciso que você considere que essa é uma dificuldade de muitas pessoas, e esse é um dos objetivos de nós estarmos falando sobre isso, lembra que lá no início, a percepção profética é essa, de nós sairmos de uma superfície, nós irmos para um aspecto mais profundo em revelação da palavra de Deus, porque a palavra Evangelho, ela, pelo seu uso muito comum, ele também ficou superficial. Então não há um entendimento, obviamente nem todos vão ter um entendimento profundo, porque isso é uma construção, está ligado com uma experiência constante e contínua, dentro de um relacionamento com Deus, não é simplesmente eu receber um ensino, ou seja, eu vou na escola e recebo um ensino, não é somente isso, isso faz parte, o ensino, isso que nós fizemos aqui, mas isso só não me garante a experiência, o ensino é para que eu tenha experiência, ok? E essa experiência, ela é de um relacionamento. Essa é a principal diferença, ou a maior, talvez a única diferença, em relação a uma religião. A religião, ela não promove o relacionamento, a religião, ela vai te promover coisas a fazer, mas coisas que você vai fazer sem ter um relacionamento. Então a religião, a pessoa, ela oferta algo a Deus, mas sem relacionar com Deus. Aqui sim, nós ofertamos a Deus, não só o dinheiro, nós ofertamos tudo a Deus, mas não ofertamos para estabelecer um relacionamento, não, nós ofertamos porque temos um relacionamento. Percebe a diferença? É totalmente diferente. Então a religião, ela traz isso, então ela vai sempre me conduzir a fazer algo,
né, algum tipo de atitude, algum tipo de conduta, algum tipo de comportamento perfeito para aí estabelecer um relacionamento com Deus. Não, o cristianismo, vamos chamar assim para ficar fácil de entender, ele é um relacionamento primeiro. Então, o estudo ou o ensino da palavra é para que o meu relacionamento com Deus ele se torne mais profundo, para que eu possa experimentar, né, como diz Paulo, Romanos 12:2, experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós nos reunimos aqui, não simplesmente agora, né, por conta de uma religião. Você não vem aqui na celebração, você não vai lá na reunião do GC, para cumprir com um protocolo que você tem que ir, porque senão Deus vai ficar chateado e magoado com você, não. Você vem aqui porque você já tem um relacionamento com Deus, ok? E o próprio Espírito que conduz você a ter mais intimidade nesse relacionamento que você tem. E quanto mais você conhece, né, como nós oramos agora, Paulo ora aos Efésios, né, para que a revelação, né, o espírito de revelação, de sabedoria, e esse espírito do pleno conhecimento de Cristo. Eu sei que quando nós falamos de conhecer a Cristo, é uma questão de conhecer, saber quem é. Eu sei que Cristo é o Filho de Deus, não. O próprio apóstolo Paulo diz, um momento, diz que todos os tesouros estão ocultos em Cristo. Então há uma profundidade, né? Ou seja, a sabedoria de Deus, no livro de Coríntios, a sabedoria de Deus, ela está em Cristo. Então conhecer a Cristo, nunca pense que é uma questão, saber quem é. Não, existe uma profundidade gigantesca em Cristo, e esse é o Evangelho. O Evangelho, ele é muito simples, só que ele é muito profundo, e por conta dessa palavra Evangelho, como eu falei, ela ser comumente usada, né, todas as pessoas usam, e ok, isso não tem como impedir alguém de usar uma palavra, mas pelo fato de usar essa palavra constantemente, e usar e aplicar ela no aspecto somente superficial, perdeu a profundidade. E aí, junto com a nossa dificuldade de nos aprofundar, seja em relacionamento, seja qualquer coisa, né? Porque aí está ligado com a cultura hoje que nós vivemos, né? A cultura hoje, o que a gente quer? A gente quer saber o que tem que fazer para resolver o problema, não é assim? É assim que funciona. Qualquer coisa é assim, lá na sua profissão é assim. Você quer saber o que precisa fazer para a sua empresa prosperar, e ponto, né? Eu sei que tem muitos aqui que são vendedores. Aí você pergunta para a pessoa, como que eu posso te ajudar? Não, você não quer ajudar ela, você quer vender o seu produto, entendeu? Imagina se a pessoa disse, olha, é o seguinte, eu estou com 3 boletos atrasados, estou com a crise no meu casamento. Você perguntou, como que pode ajudar? Eu disse, estou com esse problema. Não, você quer vender, se você vende roupa, obviamente você está falando de ajudar, porque se ela foi lá, porque ela quer uma roupa, aqui é só para quebrar o gelo com você aqui. Mas entende, o que a gente quer? A gente quer saber o que eu tenho que fazer para resolver. Então, se o meu casamento está passando por dificuldade, o que eu tenho que fazer para passar por isso? Se eu estou passando por necessidade financeira, o que eu tenho que fazer para passar por isso? Então, muitas pessoas, preste bem atenção nisso, elas baseiam e fundamentam o seu relacionamento com Deus a partir dessas necessidades. Então, se eu agora tenho uma necessidade financeira, eu vou buscar em Cristo isso. E Cristo tem, irmãos, tem provisão financeira, sim ou não? Muita. Só que se o meu relacionamento com Deus for baseado na necessidade financeira, quando a necessidade financeira for suprida, esse relacionamento não continua, ele termina, porque a base dele era a questão financeira. Então, se eu estou triste, se eu estou em crise, se eu estou passando por algum problema, ou se eu tenho uma doença, ok, quando a pessoa é curada, tu acha que ela quer relacionar com Cristo? Não quer, porque a base do relacionamento dela era a necessidade de cura, e isso que Deus, Ele cura, Ele, né, a palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Só que eu estou só mostrando para você aqui, essa dificuldade nossa de nos aprofundarmos. E aí agora, quando nós vamos para a perspectiva da palavra, a dificuldade que é, não, pastor, mas eu não entendo, não gosto muito de ler, né? Sim, nós estamos no plano de leitura, nem vou perguntar se você lê, mas a dificuldade que é, pastor, eu não gosto muito de ler, eu gosto mais de ouvir. Não, isso é justificativa, você ler, procurar entender, orar, buscar revelação, não é assim. Mas eu creio que a revelação do Evangelho
vai nos conduzindo a esse caminho de profundidade, porque acredite em mim, todas as nossas necessidades, elas são supridas na revelação de Cristo Jesus. E quanto mais você relaciona com Ele, mais íntimo você se torna dele, mais clareza você tem daquilo que Deus fez em Cristo e as implicações disso na sua vida. Então até aqui, nós falamos, e a ênfase foi, Romanos capítulo 1, 16 e 17, o que eu falei para você, que Romanos capítulo 1, 16 e 17 é uma espécie de resumo do Evangelho. Uma espécie de resumo, no versículo 16 e 17, Paulo ele resume tudo ali, e o que me chama a atenção, não sei se você já percebeu isso, essa maneira do apóstolo Paulo, eu sou encantado pela escrita do apóstolo Paulo, obviamente é Deus na vida dele, mas as palavras que ele usa, as aplicações que ele usa, é impactante demais. E aí hoje eu quero iniciar, eu quero na verdade nos conduzir, porque o meu objetivo é pregar sobre esse tema, não sobre o Evangelho, porque todo domingo nós pregamos o Evangelho, mas essa série até o nosso batismo, ok? Que é daqui 3 semanas, dia 6 de julho, aqui teremos uma grande festa, muitos aqui declararão publicamente a sua fé em Cristo Jesus, e então eu quero pontuar algumas coisas a partir de hoje. Não vou conseguir falar tudo aquilo que eu queria, senão você não ia sair daqui antes da meia-noite, mas por amor a você, eu vou introduzir algo, e eu decidi falar hoje sobre algo que é um tanto, não é desconfortável, mas desconfortável no sentido de que não é falado da maneira correta. Talvez a maneira que você vai ouvir falar hoje, da ira de Deus, você nunca ouviu falar. E como os outros assuntos, eu falei sobre a justiça e sobre a fé, existe um aspecto de confusão sobre isso. Então quando a pessoa fala sobre justiça de Deus, pega Romanos 1,16, justiça de Deus, 16, 17, ela acredita que a justiça de Deus está sendo falado ali, está ligado com um atributo de Deus, Deus é justo, mas eu falei para você, que neste texto, não está se referindo à justiça como um atributo de Deus, embora a justiça seja um atributo de Deus, mas Paulo está falando uma justiça, no sentido de um presente que nós recebemos. Então nós recebemos a justiça de Deus, nós recebemos a justiça como um presente, como uma dádiva, como um dom de Deus, e por conta de receber a justiça de Deus, é que lá então, aqui no capítulo 3, nós vamos falar hoje, mas principalmente lá no capítulo 5, inicia dizendo que nós somos justificados, ponto, porque nós recebemos. Lembra da ilustração da roupa? A justiça de Deus é como uma roupa que nós recebemos de Deus, Ele nos deu uma roupa, e essa roupa nos dá a condição de nos apresentarmos diante dEle. Lembra daquela parábola, da grande ceia, da festa, do banquete, que é colocados todos para dentro daquela festa, aí quando tem uma pessoa e olha para o outro e diz, cara, como é que tu está aqui dentro? Como é que tu está aqui dentro? Tu não está vestido apropriadamente aqui dentro, porque ele não estava vestido de Cristo, logo ele precisou sair, ele foi colocado para fora. Por quê? Porque ele não estava vestido com a justiça de Deus, e a justiça de Deus foi nos dada por conta daquilo que Cristo Jesus fez na cruz, amém? Então isso é a justiça de Deus. Então quando a pessoa fala justiça de Deus, ela diz, não, Deus é justo, obviamente que Deus é justo, mas ela confunde tudo. Então ela acha que agora, o fato de Deus ser justo e tornar o ímpio justo, está ligado com Deus passando pano no pecado dos homens, e dizendo assim, tá bom, vou fazer de conta que não pecou, vou fazer vista grossa, e está tudo certo, que nem nós como pais e as mães fazem com os filhos, a gente diz para não fazer, se tu fizer vai acontecer isso, aí quando ele vai lá faz, a gente meio que faz de conta que não viu, não é assim? Porque a gente não quer punir, a gente vai lá e deixa assim, não sei você, mas eu faço assim às vezes, e é errado fazer isso, mas eu faço. Mas olha só, então a confusão em relação à fé é a mesma coisa. Nós falamos na outra semana, a fé, por muitas vezes as pessoas colocam a fé como uma obra do homem, a fé como uma capacidade humana. Não, eu creio, eu tenho fé. Não, isso não é fé bíblica,
porque a fé não é não é um atributo, ou melhor, a fé não é algo inerente do homem, não é algo que o homem possa ter. A fé, ela é um dom que Deus nos dá a fé como um dom para crer nele, porque nenhum homem por si mesmo busca a Deus, nenhum homem por si mesmo, ele tem capacidade de crer em Deus. Então a fé é Deus que nos dá para crer nele, para receber essa justiça de Deus. Então as pessoas colocam a fé como você tem que crer, você tem que crer, você tem que crer, você tem que crer, e aí a fé, ela se torna uma obra. Quando que você percebe que a fé se torna uma obra? Quando alguém se gloria da sua fé. Eu creio e você não crê, aqui a fé é uma obra, porque o cerne do evangelho é o quê? É para que ninguém se glorie. Então não é glória nenhuma. Então, como eu falo para você, né, nós, eu e você, aqueles que creem em Cristo, não somos diferentes de ninguém, não somos melhores do que ninguém, não, nós somos favorecidos, mas não por conta de que nós fizemos, mas por conta daquilo que Ele fez, por conta daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Então percebe aqui que eu falei de dois conceitos fundamentais em relação às Escrituras Sagradas, que existe uma confusão, uma bagunça. Então esses fundamentos, quando eles não são entendidos da maneira correta, o que ele vai gerar? Vai gerar uma confusão no seu estilo de vida. Então por isso que você vai ver muitos cristãos com o fundamento do seu relacionamento com Deus totalmente errado. Eu citei alguns para vocês antes. Então às vezes ele vai para a igreja, ou ele procura Jesus para melhorar. Não, mas quem é que vai procurar Jesus para melhorar? Não, Jesus, o pastor precisa procurar para piorar. Não, é porque muitas pessoas ainda acreditam que Jesus é uma questão de ajuda, Jesus é como se fosse um terapeuta. Então eu sento, me deito lá no divã e começo a falar os meus problemas para ele. Aí Jesus vai lá e resolve meu problema. É como se Jesus fosse uma questão de emergência, de um posto de emergência. Não, Jesus, Ele nos ajuda, mas isso não é o fundamento ainda. Nós precisamos de ir lá no fundamento, porque o fundamento precisa ficar resolvido dentro de você, para que você não viva uma religião, ok? Para que você não viva uma religião, e a religião, ela se torna pesada. Então é difícil, ou seja, ser religioso, porque eu preciso sustentar na minha força um relacionamento. Então tu imagina um casamento, né? É isso aí. Você imagina um casamento. Então, eu vou falar o meu casamento, para você entender melhor. Vamos supor que o meu casamento, a base dele, ela seja a obediência, tá? A obediência. Então a minha aliança, minha e da minha esposa, está baseada na obediência. Então eu preciso de obedecer, e ela também. Obedecer o quê? Obedecer as leis, obedecer as regras da casa, tudo. À medida que eu não obedecer, a aliança é quebrada. À medida que ela não obedecer, a aliança é quebrada também. E aí, tem uma lei lá na minha casa, que diz assim: não deixarás roupa em cima da cadeira. Essa lei é injusto demais, né? Mas vamos supor, eu estou supondo aqui. Tem uma lei lá: não deixará as roupas em cima da cadeira. E as mulheres nunca vão entender porque que a roupa fica em cima da cadeira. Eu não vou explicar hoje de novo, porque tem que ser a revelação do Espírito. Outra lei que tem: não deixarás toalha embolada ou em cima da cama. Terceira lei: não deixarás chinelo virado na frente da porta. E assim outras leis a gente pode colocar. Então agora eu preciso de obedecer isso, tá? Só que então, eu chego em casa de chinelo. O que eu lembro? Da lei. Disse, meu Deus, cara, eu tenho que deixar o chinelo no lugar certo, direitinho, porque senão eu vou perder o meu casamento. Aí eu entrei dentro de casa, vou tirar a roupa para tomar o banho. Aí eu fico pensando, cara, mas essa roupa, ela não está suja para lavar, ela não está limpa para guardar. Eu vou deixar em cima da cadeira. Quando eu penso em botar em cima da cadeira, eu lembro, meu Deus, eu não posso deixar a roupa em cima da cadeira, porque se eu deixar em cima da cadeira,
eu vou desobedecer a lei da casa, eu vou perder o meu casamento. Aí o que eu faço? Cara, vou botar para lavar então, sei lá, alguma coisa. Aí eu vou lá, tomo banho, quando eu me seco, eu vou botar a toalha lá em cima da cama, ou num canto embolado, que nem os irmãos fazem. E aí eu lembro, não posso. E eu falei só de 3 leis, isso aqui não dá nem 15 minutos de vida. E eu já estou até cansado só em falar aqui, estou até apavorado. Imagina viver uma vida assim. Viver uma vida assim, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso certo, eu tenho que fazer daquele outro, eu tenho que fazer. Como que eu vou? Você acha que vai ter prazer relacionar com a minha esposa? Não vai ter prazer, porque eu vou estar sempre debaixo de opressão, de peso, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, fazer aquele outro, tenho que fazer aquilo lá, tenho que fazer aquilo lá. É assim que muitos cristãos vivem a vida com Deus, irmãos. Por incrível que pareça, eles acham que é aquilo que tem que fazer e aquilo que não pode fazer, por isso que eles nunca relacionam. E aí o que acontece? O dia que eles erram, o que acontece? E eles ficam condenados, e eles abandonam o relacionamento. É por isso que muitas pessoas, eles vivem hoje desigrejados. Por quê? Porque o relacionamento deles com Deus estava baseado naquilo que eles produziam. Mas Deus nos enviou Jesus, e hoje nós relacionamos com Deus a partir de Jesus. Mas o que eu vou falar hoje aqui, irmãos, em pouco tempo, em nome de Jesus, eu vi um vídeo muito legal, o Fabré mandou aquele vídeo, passei para todo mundo aquele vídeo. O cara está na frente de uma Ferrari, ele diz assim: um dia eu vou comprar um desse, em nome de Jesus. Aí Jesus aparece: no meu nome não, vai limpar o teu nome. Muito legal. O cara quis botar Jesus na história. Jesus: não, no meu nome não. No meu nome não, vai limpar o teu nome, resolve a tua vida. Então não coloca Jesus na história, vai resolver isso, o que é, vai no teu nome, né? Só tirar boleto no nome de Jesus, não é assim que funciona. Isso não é evangelho. Mas isso aqui é fundamental para aquilo que eu vou falar semana que vem. E quando nós falamos de ira de Deus, irmãos, nós precisamos ser bíblicos, tá? Para falar da ira de Deus. Como eu falei, existe então uma confusão também em relação a isso. As pessoas não têm entendimento sobre ira de Deus. Porque vamos lá, para quem tem uma revelação superficial da graça de Deus, não combina a ira de Deus. Como que Deus vai ser irado? Não. Então, ou é os extremos, ou é aquele que acha que Deus é irado, só que a percepção da ira de Deus, de todos esses, seja do extremo para cá ou do extremo para lá, é que a ira, ela é um aspecto emocional. Então é como se fosse aquele ataque de ira de Deus, sabe? Igual uma mãe quando a criança entra com o pé sujo dentro de casa, que dá aquela: já falei que não era, não aguento mais, né, Toliane? Não aguento mais fazer essa coisa dentro de casa, porque eu não sou palhaço, estou limpando e não sei o quê. Acho que ira de Deus é assim. Então, por exemplo, então Deus está me observando em todo momento. Quando eu tiver algum tipo de erro, Deus vai ter uma crise emocional de ódio, vai fazer uma gritaria comigo, vai me surrar, vai fazer aquela coisa toda. Pessoal que acha que Deus é assim. Aí tem o outro extremo, que acha que é o seguinte: não, cara, pode pintar e bordar, fazer e acontecer, porque Deus, Ele me ama. Porque Deus é amor, né? Então não combina o amor com a ira. Eles confundem a ira com o juízo, essa é outra coisa. Então não combina. Como que Deus vai irar comigo? Então é o seguinte: eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso ser do jeito que eu quiser, eu posso, né, como Paulo diz, eu posso ser mentiroso, eu posso ser desobediente aos pais, eu posso ser maldizente, eu posso ser egoísta, eu posso ser soberbo. Que é o seguinte: Deus é amor, Deus é graça, Deus ama tudo, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tá bom, mas isso não é bíblico. Nós precisamos entender aqui a ira de Deus, para entender o que a Bíblia diz sobre a ira de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, embora, né, ela seja dividida em livros, ela é um livro só, por um lado. Então tem pessoas que dizem: não, que Deus é um, talvez você já ouviu, Deus é um no Antigo Testamento, e Deus é um no Novo Testamento. Você já ouviu isso? Não é verdade.
Deus é imutável, é o mesmo Deus, e sempre será o mesmo Deus. Só que nós precisamos entender aqui então, as Escrituras a partir de uma unidade, e o que acontece, os equívocos e erros, é acerca da aplicação. Então existe o erro no conceito, por exemplo, aqui eu falei para você a ira, a pessoa achando que é uma questão sentimental, emocional, isso aqui é um erro de conceito, a pessoa não entendeu qual que é o conceito bíblico de ira de Deus. Então se eu acho que é uma emoção, está errado. Então ora Deus está irado, ora Deus não está, ora Deus está feliz, ora Deus está triste, ora Deus não sei o que, não coloque Deus na esfera das emoções, não faça isso. Um erro de conceito, ok? E o outro erro, então, é esse erro de aplicação. E aqui vira uma bagunça a minha vida cristã. Então, eu vou falar para você que existe sim, e sempre existirá a ira de Deus. E a ira de Deus é por causa de uma coisa. Eu não vou abrir com você, você conhece a história. Lá em Gênesis, a orientação de Deus era qual? Deus disse: de toda árvore livremente comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comer, porque se comer, certamente morrerás. Bom, aí o que aconteceu? A serpente, Eva, pegaram o número de WhatsApp, começaram a conversar, Adão entrou no grupo, e virou uma bagunça, e a queda da humanidade. E ali, Gênesis capítulo 2, você vai ver a sentença de Deus em relação ao pecado. Ali você vai ver a ira de Deus. Então a ira de Deus, ela está relacionada com o pecado. A ira de Deus está relacionada ao pecado. Eu quero que você abra lá em Romanos capítulo 1. Antes de nós ir lá para o capítulo 3, que é o nosso endereço, eu quero passar aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 18, porque é assim que acontece. Nós falamos Romanos 1, 16, 17, que ele aborda essa síntese do Evangelho. O capítulo 18, o versículo 18 do capítulo 1, até o capítulo 3, versículo 18, é uma coisa só. Então nesses dois capítulos, no 1:18 até o 3:18, Paulo vai falar sobre a ira de Deus. Ele vai falar sobre as expressões da ira de Deus. Então lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então aqui é como se Paulo estivesse inaugurando agora, ok gente, a partir daqui eu vou falar da ira para vocês, eu vou mostrar como que a ira de Deus se manifesta do céu, e existem inúmeras manifestações da ira de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ok? A principal e maior expressão da ira de Deus, e é dela, e é disso que nós nos apegamos, é a cruz de Cristo. Vou mostrar para você. Só que tem outra expressão de ira de Deus, em um momento ali, nesse espaço de versículos, Paulo diz que Deus o entregou, está falando dos homens, as pessoas, e entregou os homens às suas próprias paixões. O que é isso? É ira de Deus. Contra o homem não, contra o pecado. Então a ira de Deus está relacionada com o pecado, e a ira de Deus aqui, gente, então está ligado com agora sim, um atributo do caráter de Deus. E só que essa ira não está ligado com a questão emocional, essa ira está ligado com o ódio que Deus tem em relação ao pecado. A ira de Deus está ligada a uma firme oposição que Deus tem a tudo aquilo que é mal. Da onde vem essa oposição? Essa oposição é nascida da própria natureza de Deus, que odeia e abomina o mal, odeia e abomina o pecado. E aqui que eu falei para você, não tem como mudar isso, que é a natureza de Deus. Então Deus não mudou, Deus não muda, guarde isso, Deus é imutável. Então não existe, Deus não existe mais ira de Deus, existe ira de Deus.
Obviamente você vai aprender, né, hoje e na próxima semana, que essa ira de Deus agora não está mais sobre você. Mas não é porque você fez ou deixou de fazer, mas existe a ira de Deus sobre o pecado. E aí essa ira de Deus, e também agora ela se estende, porque esse é um outro ensino errado, que eu já ouvi muitas vezes, que está ligado com o pecado e o pecador, né? Você já ouviu alguém dizer assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Já ouviu isso, né? É muito bonito isso, mas não é bíblico. Como que se separa o pecado do pecador? Imagine agora que alguém não, vou dizer eu estou com um vírus, gripe, ok? Eu estou com o vírus da gripe. Só que esse vírus da gripe tem que ser tratado agora, ok? Só que aí eu chego no médico e digo assim: ó, doutor, é o seguinte, eu quero que o senhor só trate o vírus, não me trate. Aí ele diz: não, mas não tem como, por quê? Porque o vírus está em mim. É que nem coisa que a gente vai comprar remédio. Eu queria um xarope para tosse. Não, o xarope não é para tosse. Não é assim? Não, o xarope é para você. Como é que o xarope vai ser para tosse? Ele diz: eu queria um remédio para dor de cabeça. Não, o remédio não é para dor de cabeça. O remédio é para você. Está entendendo aqui? Não tem como separar. Então é o seguinte: separa o pecado do pecador. Não, o pecado não é como uma espécie, não é um substantivo aqui. Um substantivo, uma substância, algo que eu tenho ou não tenho. Não, eu decido ter pecado, eu decido não ter pecado. Não, é a condição da humanidade. Então como que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Não, não tem como separar, os dois são um só, vivem unidade. Então Deus abomina o pecado e abomina o pecador também, gente. Ah, pastor, é isso aí, não é amor de Deus. São os conceitos errados, presta atenção. Deus jamais vai compactuar com a questão do pecado. Agora, né, para você não ir para o outro extremo, achar que você está debaixo da ira de Deus. É por isso que Deus enviou Jesus. Você sabia que a cruz, ela é a maior expressão da ira de Deus? O conceito que existe, e talvez até seja a nossa principal ênfase, mas aqui nós estamos, né, estabelecendo os fundamentos, é que o sacrifício de Jesus é para que o pecador seja salvo. E isso é verdade, é bem verdade, é para que o pecador seja salvo. Mas, antes do pecador ser salvo, a morte de Jesus é para satisfazer e aplacar a ira de Deus que está no pecado. Então o sacrifício de Jesus primeiro não é para o homem, o sacrifício de Jesus primeiro é para Deus, porque Deus está irado com o pecado, e a ira de Deus precisa ser aplacada. Nós vamos falar na próxima semana sobre isso, especificamente, né, uma palavra chamada, duas palavras, que elas são muito parecidas talvez, mas tem o conceito dela é diferente, né, que é a palavra propiciação, e a palavra expiação. Então o que é aplacar a ira de Deus? É isso que a palavra diz como propiciação. A ira de Deus foi aplacada, a ira de Deus foi satisfeita. Mas Deus está irado com o quê? Deus está irado com o pecado. Consegue entender isso? Então Deus está irado com o pecado. Lá no Éden começou, e a sentença era de morte. Então Deus falou: se pecar vai ter que morrer, e aí sim precisa de uma morte para aplacar a ira de Deus. Então Deus mesmo, aí sim nós vamos para essa soberania de Deus, e é isso que é o Evangelho, é Deus, da mesma maneira da justiça. Lembra que eu falei para você? Que Deus provê para si mesmo uma maneira de nos dar justiça. Então Deus provê para si mesmo uma maneira da sua ira ser satisfeita. Então o sacrifício de Jesus, preste atenção irmãos, inicialmente ele não é para mim e para você, inicialmente o sacrifício é para o próprio Deus.
Vou mostrar para você lá em Gênesis isso. Abre em Gênesis 22, versículo 1. Lembra que eu falei que a Bíblia, então, ela tem inúmeros vislumbres. E aqui nós vamos ver Deus pedindo Isaac para Abraão. E a Bíblia diz que isso aqui é um tipo, uma tipologia daquilo que acontece em Cristo. Isaac é um tipo de Cristo. E olha só o que o texto diz, Gênesis 22, 1 diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes, que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, que eu, o rapaz, iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou Isaque sobre Isaque seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Então, a partir desse versículo 8 aqui, a resposta de Abraão nós entendemos. Se Deus vai prover para si o cordeiro, para quem era o sacrifício? O sacrifício era para Deus, irmãos. Então, se Isaque é um tipo de Cristo, o sacrifício de Cristo primeiro é para quem? É para Deus. Então Deus proveu para si mesmo o sacrifício, Deus proveu para si mesmo o cordeiro. Mas por que precisava um sacrifício de um cordeiro? Para a ira de Deus ser aplacada. Deus está irado por conta da condição do pecado. A ira de Deus está sobre o pecado. Aí o que acontece? Deus provê para si mesmo o sacrifício de Cristo é para Deus ser satisfeito na sua ira. Então, na cruz do Calvário, a ira de Deus veio sobre Jesus. A ira de Deus. Já viu que tem pessoas que eles oram para a cruz de Cristo e eles ficam com aquela compaixão. Ai, coitadinho dele, ele sofreu. Ah, coitadinho, olha só que pena, ele não podia ter feito. Nossa, olha só o que a gente fez. Olha o que a gente fez para que ele fosse aquilo. Não, antes não é para você, é Deus mesmo que derramou da ira dele sobre Jesus, irmãos. Ah, pastor, mas isso aqui, um pai fez isso com o filho? Sim. Foi o pai que fez com o filho. Lá Isaías diz isso: agradou a Deus moê-lo na cruz, porque a ira de Deus precisava ser satisfeita, o pecado precisava ser condenado, o pecado precisava ser tratado, está entendendo? O pecado precisava ser tratado. Então, se o pecado precisa ser tratado, o pecador precisa ser tratado pela ira de Deus. E aí o que Deus faz? Deus coloca Jesus nisso. E aí nós entendemos então que Jesus Cristo tomou sobre si. Aí você vai juntando tudo agora. Jesus Cristo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A palavra lá, 2 Coríntios 5:21, diz que Deus o fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus, e a ira de Deus veio sobre Jesus. Logo, o pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Só que nós precisamos de entender a questão da ira para entender o poder do sacrifício de Jesus. Senão nós achamos que o sacrifício de Jesus é para nos dar coisas. Nós estamos lá no sacrifício para aplacar a ira de Deus. Mas na verdade, depois sim, esse sacrifício agora, o sangue de Jesus, nós vamos falar na propiciação, ele que vai trazer um tanto de consequência para mim e para você. Então olha só, na sequência aqui, Deus ele precisa conduzir o homem a esse processo
de salvação. Porque a única coisa, e aqui, isso aqui vai alinhando todo o nosso entendimento, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então Deus precisa tratar o pecado, para quê? Reconciliar o homem consigo mesmo. E esse pecado precisa ser resolvido. E aí então o sacrifício de Jesus na cruz. Só que agora, pastor, então quer dizer que toda vez que eu peco, Jesus precisa morrer? Não, ele já morreu. Você precisa de crer que a morte dele foi para reconciliação nossa com Deus. Mas agora, para que eu receba isso, para que eu receba o sacrifício de Jesus em relação à minha vida, é necessário que eu faça o quê? É necessário que eu reconheça. O que eu preciso reconhecer? Eu preciso reconhecer que eu tenho pecado, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, eu preciso reconhecer que a ira de Deus está sobre a minha vida. Mas como que se chama esse reconhecimento todo? Esse reconhecimento todo se chama em arrependimento. Então, se você olhar Atos, não vou abrir, mas você olha depois Atos 2, lembra, né? O Espírito Santo vem sobre a igreja, Pedro, ele prega o Evangelho. Depois de pregar o Evangelho, o que as pessoas perguntam para ele? Meus irmãos, e agora? O que nós temos que fazer? O que nós precisamos de fazer? Aí Pedro diz, arrepender e batizar no nome do Senhor, para que você seja salvo. Então o propósito de Deus agora é conduzir o homem à salvação. A ira de Deus foi resolvida, ok? Em Cristo Jesus. A ira de Deus, ela é expressa no pecado, no pecador. Mas agora Deus, ele quer reconciliar a humanidade consigo mesmo, e aí ele envia Jesus. Só que esse pecador, ele vive em unidade com o pecado. Então ele é necessário ser tratado para ser livre da ira de Deus, irmãos. Lá em Mateus 3, né, mais um exemplo, Mateus 3, versículo 7, fala de João Batista, olha o que ele fala. Mateus 3, versículo 7, João Batista. É um texto que fala da ira. Então a gente parte da ira de Deus. Porque o Evangelho, ele sempre parte de Deus, entendeu? O Evangelho não parte do homem, ele parte de Deus, até a necessidade dele. A necessidade do sacrifício não parte do homem, a necessidade do sacrifício parte de Deus. É por isso que eu estou falando da ira de Deus para você. Nada vai partir do homem, não, tudo parte de Deus. Então o sacrifício de Jesus, ele não parte da necessidade do homem. O sacrifício de Jesus, ele parte da necessidade de Deus de ter a sua ira aplacada, porque tudo começa em Deus, irmãos. Mateus 3, versículo 7 diz assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto de arrependimento. Então, como que um pecador, ele foge da ira? Arrependimento. Como que o pecado no pecador é resolvido? Não resolvido como cruz de Cristo, porque Deus resolveu na cruz, mas para a vida dele agora, é quando ele arrepende. Precisa ter o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento está um pouco ligado com aquilo que nós falamos de fé. Precisa ter um convencimento, precisa ter um reconhecimento, precisa ter uma confissão disso. E aí o que Deus faz para que isso aconteça? Lá em Romanos 3,19, agora nós vamos lá para o 3,19. Do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 18 do capítulo 3, Deus vai falando sobre a ira, sobre as expressões da ira, sobre as expressões do pecado e do pecador. Para quê? Para chegar aqui agora. Lá em Romanos 3, versículo 19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale, e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Se você pegar, depois você lê, eu acredito que você já leu Romanos 1, 2 e 3, mas depois você lê com os olhos diferentes, depois você lê para ver o pecado, para ver a condição do pecador,
Entendeu? Então você vai vendo, então né, as expressões ali são muito impactantes, são profundas, né? Então Paulo diz que Deus o entregou a si mesmo, diz que eles trocaram a verdade por mentira, e dessa mentira fizeram verdade. Deus entregou eles a si mesmo a ponto de aflorarem as paixões, homem com homem, mulher com mulher. Isso ali é a expressão da ira de Deus. É Deus que está fazendo isso? Não, Deus entregou eles a si mesmo. Entregou eles a si mesmo. Aqui é a expressão da ira. Então está ali, entregou eles a consciência deles mesmos. Cara, ok, vai lá. Só que aí a condição é essa. Aí diz que eles trocaram a glória de Deus também. Passaram a adorar o quê? A criatura ao invés do Criador. Isso aqui são as expressões. Depois você vai ler as expressões do pecado. Só que agora, vamos lá. Pecado, o pecador, a ira de Deus, manifesta do céu. Só que a maior expressão da ira de Deus é a cruz de Cristo. Por conta da cruz de Cristo, a ira de Deus foi aplacada em Cristo, foi resolvido, amém? A ira de Deus foi aplacada, a ira de Deus por conta do pecado foi resolvido em Cristo. Só que agora o pecador, ele precisa reconhecer o quê? Reconhecer que ele é pecador, para quê? Para a ira de Deus ser aplacada sobre a vida dele. E aí o que Deus faz agora? Deus precisa que esse pecador reconheça que ele é pecador. Então o que Deus faz? Aqui está descrito. Deus envia a lei. A lei é enviada para que o homem reconheça que ele é pecador, que ele tem pecado. Porque diante da lei, irmãos, vamos lá. Diante da lei, frente a frente, né? O resultado de qualquer pessoa, frente a frente à lei, é qual? Boca fechada, como diz o texto, para que toda boca se cale. Então aquela pessoa que confia em si, aquela pessoa que gloria em si, que faz e acontece, e isso, aquilo, quando ela está diante da lei, e a lei aqui inclui os 10 mandamentos, né, os 613 ordenanças, quando ela está de frente com a lei, o que ela vê? Cara, não posso falar nada. Lembra de João capítulo 8, né? Da mulher, pega em ato de adultério, conduzida até Jesus. Jesus colocou a lei para eles, tá bom, a lei diz que tem que apedrejar, então vamos apedrejar. Jesus colocou a lei para eles, o que eles fizeram? Boca fechada. A salvação, o arrependimento começa, sabe quando? Quando a nossa boca é fechada. É que nem criança, né? Lá em casa nós estamos vivendo esse tempo agora. A criança, quando está numa idade, ela sempre tem que falar alguma coisa, não é? Você fala alguma coisa, ela tem que dar a última palavra. A última palavra é dela. Ou ela dá uma resmungada, não é assim? Ou ela dá uma resmungada, alguma coisa, a última palavra. É, porque ele não percebeu ainda, ele não teve um encontro com a lei. O dia que ele tiver um encontro com a lei, a boca dele fica fechada. Quando fala alguma coisa para ele, ele baixa a cabeça e sai. É assim que nós ficamos diante da lei. Assim que uma pessoa, ela inicia o processo de salvação. Porque quando o evangelho é apresentado para alguém, o que a pessoa faz? Geralmente ela fala muito. Não, porque também não é bem assim, eu não acho que eu sou tão ruim assim. Não entendeu ainda, a boca não ficou fechada. Não, mas é que tal pessoa é assim. O evangelho vai salvar essa pessoa quando ela tiver de boca fechada. Consegue entender aqui a linguagem que Paulo usa? Quando a pessoa deixa de se defender. Quando a pessoa reconhece a situação, eu sou pecador, eu tenho pecado, é eu que necessito dele, eu preciso dele, e agora então a lei ela nos deixa de boca fechada, com o entendimento que nós somos pecadores, e aí como diz o texto, culpados diante de Deus, ponto, aqui. Então aqui a lei vem para que eu reconheça que eu necessito de um Salvador. A lei, como diz o texto, vem para trazer o pleno conhecimento do pecado, com o objetivo e propósito final de mostrar para mim e para você que nós nunca poderemos salvar a nós mesmos, que nós necessitamos de um Salvador. Só que aí o orgulho do homem vai fazer o quê? Vai tentar cumprir a lei. É isso que eu fui falando dos judeus. Eles começaram a cumprir a lei. E aí gera algo que você vai ver muito no livro de Romanos, e aqui é falado, que é as obras da lei.
Só que Paulo já diz, gente, é o seguinte: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Por quê? Porque a lei, ela traz o pleno conhecimento do pecado. A lei não é para que você cumpra, porque se você tentar cumprir, vai gerar obras. E se você tiver obras diante da lei, a glória vai ser sua. Não tem glória de Deus e não tem salvação. Ou seja, ainda não houve arrependimento. O arrependimento, a palavra arrependimento é mudança de mente, mudar a maneira de pensar. Então é quando você entende, obviamente é o Espírito que gera isso dentro de você. Não tem como eu salvar a mim mesmo, eu preciso de um Salvador, eu preciso de arrepender, eu preciso de mudar a minha maneira de pensar, eu preciso de entender, eu preciso de agora receber a luz de Deus para ser salvo por Ele, irmãos. Então olha aqui que o apóstolo vai nos conduzindo a uma construção de entendimento. Então olha só, qual que é o risco todo? É não ter esse entendimento para receber, ou ainda para ser salvo. Então se eu acho que eu preciso de ser salvo, simplesmente porque eu estou com uma crise conjugal, irmãos, se eu acho que eu preciso de ser salvo, simplesmente porque eu vou ter uma vida melhor, se eu acho que eu preciso de ser salvo simplesmente para que eu agora tenha a minha enfermidade curada, não, irmão, você vai ter uma vida melhor, vai ter enfermidade curada, só que tudo isso é consequência, tudo isso está ligado com a justiça, na verdade tudo isso está ligado com o favor que você recebe por conta da justiça de Deus, mas a base, o princípio é por quê? Porque nós estávamos mortos, nós éramos pecadores, inimigos de Deus, distantes de Deus, mas Ele decidiu salvar você. Ele decidiu salvar você. E aí essa base, a base da sua fé, irmãos, preste atenção aqui, ela precisa, a base, o fundamento da sua fé, ela precisa ser uma convicção. Convicção. Porque se ainda há um elemento daquilo que nós produzimos, a nossa convicção não está totalmente em Jesus. A nossa convicção está naquilo que nós fizemos. E aí quando vem as crises, você vive de maneira instável. Você vive de maneira instável. Porque a sua convicção não está totalmente em Cristo. A sua convicção, ela pode estar parcialmente em Cristo, mas um percentual está em você, naquilo que você tem que fazer. Então, quando alguém, aqui, despreza o aspecto da ira de Deus, o que ele está desprezando? Ele está desprezando o sacrifício. Se eu e você, preste atenção, não tivermos o entendimento da ira de Deus, nós não vamos ter o entendimento do sacrifício e da justiça que nós recebemos. Nós precisamos entender o porquê Deus entregou o Filho, o porquê o Filho foi para a cruz e o que aconteceu a partir disso. Senão nós achamos então que Cristo foi para a cruz simplesmente para resolver as minhas crises existenciais, para resolver os meus problemas superficiais. Então como que eu me comporto diante da pregação do Evangelho? Como que eu me comporto diante da cruz de Cristo? Eu vou me comportar de maneira indiferente. Por quê? Porque eu estou indiferente àquilo que eu era, eu estou indiferente àquilo que Deus fez, e eu estou indiferente àquilo que aconteceu em mim. Está entendendo, irmãos? É muito superficial. Então, eu não vou mais na igreja, porque o irmão falou de mim. Eu não vou mais porque o culto foi até mais tarde. Eu não vou hoje porque está chovendo. Eu não vou orar porque eu estou triste. Eu não vou na reunião GC por causa disso. Eu não vou por causa daquilo. Não, pera aí. Volta. Puxa o freio. Vamos voltar lá para os fundamentos do Evangelho. Vamos voltar lá para a base. Vamos lá para a base, para o fundamento. Qual que é a base que eu estou confiado? Então quer dizer que o sacrifício de Jesus é para satisfazer os meus desejos? Não, o sacrifício de Jesus é para aplacar a ira de Deus que estava sobre mim. Por que estava sobre mim? Por causa do pecado. Em Adão nós fomos feitos pecadores, lembra? Todos nós, amém? Romanos 3:23, todos pecados estão destituídos da glória de Deus, ponto. Mas também nós pecamos. Nós também pecamos, nós erramos, e a ira de Deus está sobre o pecado.
E jamais vai mudar isso, jamais vai mudar. Deus nunca vai ficar satisfeito com alguém pecando. Não, tá bom, pode ir pecando aí que não dá nada. Não. Deus tem aversão, Ele é contra o pecado. Deus não muda, é assim que funciona. Então eu preciso de entender que o meu pecado, embora as pessoas falam, você nunca falou isso, mas embora as pessoas falem assim, não, o meu pecado não faz mal para ninguém, ele faz mal para mim mesmo. Não, o seu pecado, o nosso pecado, ele ofende a Deus. Por quê? O que nós cantamos aqui? Que Ele é santo. Santo, Ele é santo, Ele é digno, Ele é separado, Deus é santo, soberano. Então quando nós pecávamos sem ter conhecimento disso, é isso que vai tratar Romanos 1 e 2 e a parte do 3, nós pecávamos sem saber. Então eu estou pecando, cara, então é o seguinte, eu sou assim mesmo e pronto. Esses religiosos, esses fanáticos não estão nem aí, até que um dia a lei de Deus veio para você. Deus colocou a lei diante de você, cara, pecador, eu sou um pecador, e esse pecado, ele gerou que a ira de Deus está sobre a minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender agora. Então a própria lei, né, há um espírito aqui também na lei, eu vou falar para você em outro momento, que me conduz a esse arrependimento. Porque quando o Espírito me dá a revelação, a lei não é para me condenar numa instância final. A lei é para me conduzir à salvação, né? E vai falar, Romanos 2, versículo 4, a bondade de Deus é quem me conduz ao arrependimento. Então é Deus que está me dando todo o caminho para que eu creia, para que eu arrependa, para que eu receba Cristo, e aí agora então eu seja salvo, e eu seja livre da ira de Deus, irmãos. Então isso precisa ficar muito claro, eu e você não podemos tratar a ira de Deus e o pecado com leviandade. Pastor, então quer dizer que hoje, quando eu peco, a ira de Deus vai vir sobre mim? Não, se você crê em Cristo e você recebeu a justiça dele, não, é impossível que venha sobre você. Por quê? Já veio sobre Jesus. Pastor, mas a pessoa que é um pecador, a pessoa que não reconheceu Jesus como Salvador, a pessoa que não creu em Cristo, ela não testemunhou publicamente a sua fé em Cristo, a pessoa que não reconheceu que ela é pecador para ser salvo, a pergunta é, a ira de Deus está sobre ela, sim ou não? Sim ou não? Sim? Sim. É por isso que nós não somos tão intensos para pregar o Evangelho para as pessoas. É por isso. É porque nós achamos que não, Deus ama ela. Oh, irmãos. Você ama o seu filho, sim ou não? Ama o seu filho? E você corrige ele? Já deu uma chinelada nele? Forte, varada, não? Às vezes tem que dar, às vezes tem que dar, ainda bem que nós não somos Deus, né? Nós ia fazer tudo errado, mas Deus não somente, preste atenção, pastor, mas aí não combina com Deus amoroso, não combina? Deus deu o seu Filho, para aquele que nele crer, não pereça. O que você acha que quer dizer esse pereça? Está debaixo da ira de Deus. Deus deu o Filho para que ninguém fique debaixo da ira de Deus. Deus entregou o seu Filho para que ninguém fique debaixo da ira de Deus. Deus entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça na ira de Deus, mas ele tem a vida eterna. Esse é o amor de Deus, esse é o Evangelho. Está entendendo que o amor não anula a ira de Deus? Não anula, porque Deus, sim, existe a ira de Deus, existe o amor de Deus, um não é contra o outro, não. A ira de Deus foi aplacada por conta do quê? Do seu grande amor que entregou o seu Filho por nós, irmãos. Então por isso que você que crê, você que está aqui nessa noite e crê em Cristo, você precisa ter uma convicção nisso. Você precisa ter convicção. Por quê? Porque senão você ainda vai achar que as coisas ruins que acontecem com você é a ira de Deus sobre você. Quando você está plenamente convicto que a ira de Deus não está sobre você. Mas por que não está sobre mim? Porque a ira de Deus está sobre Jesus, e eu recebi a salvação agora, eu recebi a remissão, eu recebi o perdão, e agora eu recebi a justiça de Deus, ponto. Não tem como a ira de Deus vir sobre a minha vida, ponto. Segurança, amém? Mas a mesma coisa aquele que não creu. Obviamente não estou dizendo para você abordar a pessoa desse jeito, né? A ira de Deus está sobre você.
Mas biblicamente é isso, irmãos. Como que você acha que vai ser o juízo de Deus? Vamos falar um pouquinho do juízo, antes de eu finalizar ali. Como que vai ser o juízo de Deus? O juízo de Deus, inicialmente, inúmeros juízos, né? Mas o juízo de Deus, um deles vai ser o quê? Se a pessoa foi boa ou má? Não, inicialmente o juízo é se a pessoa recebeu a Cristo ou não recebeu a Cristo. É isso aqui. Esse é o principal juízo de Deus. Então eu e você precisamos de entender que a ira de Deus está sobre o pecado, a ira de Deus está sobre o pecador, e Deus não mudou e não vai mudar. Então é por isso que eu e você devemos orar pelas pessoas serem salvas. É por isso que eu e você temos que pregar o Evangelho. É por isso que eu e você precisamos estar na reunião. Para quê? Para mim ser salvo? Não, você já é salvo, você vai ser transformado, mas que você se torne um canal para outras pessoas serem salvas. É por isso que você tem que convidar o seu vizinho, o seu parente, tem que pregar o Evangelho para ele, tem que levar no encontro, tem que orar por ele. Você tem que fazer uma guerra espiritual. Por quê? Para que ele seja salvo da ira vindoura. Isso não é um pavor simplesmente, mas isso é um senso de urgência que nós precisamos de ter, irmãos. Porque quando ele tiver a revelação da ira de Deus, não, que Deus entregou o Filho para ele ser livre da ira. Irmãos, eu lembro, e eu já vou finalizar. Vou finalizar melhor, tá? Fica tranquilo. Eu lembro anos atrás, a dificuldade que era para algumas coisas. Ainda hoje tem algumas dificuldades. E eu estou sendo confrontado demais por Deus com isso. Porque a gente tem que insistir tanto para a pessoa. Insistir tanto para a pessoa, por exemplo, estar numa reunião. Ontem aqui, na reunião dos casais, tem que insistir. Meu Deus, tem que fazer uma campanha de 7 dias de oração, jejum, para a pessoa estar. Para ela estar numa reunião de GC, para ela estar na celebração, para ela ser ofertante dizimista, para ela estar junto, para ela ir no encontro, para ela estar lá. Meu Deus, a gente faz um esforço gigante. E eu fico pensando, cara, mas ela não entendeu o que está acontecendo com ela. Ela não entendeu o que vai acontecer com ela. Ela não entendeu ainda qual que é o final da história. E aí eu e você fizemos uma força, e é isso que eu estou sendo confrontado com o Espírito. A gente fica fazendo uma força, tentando convencer a pessoa de que ela tem que estar, que ela tem que fazer, mas ela não tem entendimento nenhum de onde ela está, ela não se situou ainda. Porque ela acha que Jesus é simplesmente o quê? Uma religião. Ela acha que Jesus é simplesmente o quê? Alguma coisa a mais que eu vou receber para ter a minha vida melhor, para mim comprar uma casa, comprar um carro, para me sentir bem. Não, irmãos, ela está debaixo de condenação por conta do pecado, ela está debaixo da ira de Deus, mas Deus enviou o seu Filho para que a ira dele fosse aplacada, e todo aquele que crê nele, ele é salvo, desde uma criança até um idoso. Essa é a necessidade. Então a necessidade nossa não é de ficar forçando a pessoa a entrar alguma coisa. A nossa necessidade é de pregar o Evangelho para a pessoa, é para pregar o Evangelho para ela, e o Evangelho contém a ira de Deus, irmãos, porque o Evangelho aplaca a ira de Deus. Então nós pregamos o Evangelho, às vezes, não é todo, prega só uma parte. Não, você precisa crer em Jesus. Tá, mas por quê? Mas para quê? Você precisa do culto. Mas para quê? Para quê? Para que eu preciso disso? Ela não entendeu. Essa aqui é o início de tudo. Que eu estou falando para você que é o início de tudo. O sacrifício de Jesus é para Deus, para a ira de Deus ser aplacada. O sacrifício de Jesus é para a nossa salvação, sim, mas nós precisamos entender que estávamos perdidos. E aqui eu finalizo no capítulo 3, aí Paulo aqui muda a história toda, e aqui que a sua vida vai ser tocada nessa noite, irmãos. Aqui que fecha, né, toda essa primeira parte. Romanos 3, versículo 21 e 22. Aqui nós chegamos na cereja do bolo. E aqui agora começa a fazer sentido para mim e para você a salvação, o sacrifício de Jesus. Então, diante disso tudo, se nós pegássemos, né, e começássemos a ler Romanos capítulo 1, versículo 18, até Romanos capítulo 3, versículo 20, a gente ia chegar, né, como você está aqui agora. Você está meio, né, não contrariado, mas você está meio apavorado, porque eu nunca falei assim, dessa maneira isso, né? Você está meio assim, cara, meio até confuso. Acho que o pastor está meio estranho, esse negócio aí não é bem assim. Acredite em mim, está escrito. E a gente chega, né, talvez você esteja aí, cara, nem sei se será que eu sou salvo mesmo. Eu estava conversando com os irmãos lá, e disse, pastor, agora eu fiquei em dúvida,
realmente eu sou salvo. Eu digo, não é isso, a pregação não é para gerar dúvida, é para gerar convicção. Não permita que Satanás governe a sua mente e conduza você à dúvida. Não, é convicção. Por isso que não pode ser nada que nós participamos. Porque a convicção não pode ser em nós, a convicção tem que ser nele. Porque se foi algo que eu fiz, daí se gera dúvida. Ok? Mas quando a gente lê aqui, a gente chega lá no versículo 20, né? Ou seja, tá bom, eu sei, a ira de Deus está sobre, né? A ira de Deus manifesta do céu, aquela coisa toda, o pecador faz isso, faz aquilo, né? Foi entregue a si mesmo e vai indo, capítulo 2, se você pensa que será, né, salvo, você que condena aquilo que você mesmo faz, você vai indo nos pecados, né? Que da boca sair, isso é sepulcro caiado, aquela história toda, e aí agora, tá bom, mas aí agora então eu vou fazer tudo certo, mas aí Paulo diz, não, ninguém será aceito por Deus, por conta das obras da lei. Aí você diz, cara, mas aí agora deu. Meu Deus, não tenho o que fazer então. Então não tenho o que fazer agora, não tenho, porque eu sei que agora entendi que eu sou pecador, entendi que a ira de Deus está sobre o homem, está sobre a humanidade por conta do pecado, Deus odeia o pecado, eu entendi, eu me enxerguei, eu olhei para a lei como um espelho e vi, e não tenho mais o que falar, mas agora Deus mandou a lei, então agora eu vou obedecer, eu vou comportar. Aí Paulo vem e diz para mim que não adianta obedecer a lei, que ninguém será aceito por Deus por obedecer a lei. Aí a pergunta é, que esperança que existe para mim agora? Mas o que eu vou fazer agora? Não tenho o que fazer. Aí Paulo, Romanos 3, 21. Irmãos, só essas primeiras duas palavras aqui já resolvia tudo. Aí Paulo diz assim, mas agora, o que Paulo está dizendo? Agora mudou o negócio. Agora mudou. Paulo diz assim, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Irmãos, quando a condição do homem é esgotada, não há o que fazer, não há o que promover, não há nada. Aí nós chegamos nesse lugar, e agora? Aí Paulo vai dizer, pois é, mas agora eu preciso te dizer algo. Mas agora Deus fez algo. Mas agora você vai ter acesso àquilo que Deus fez por você. Mas agora você vai perceber o amor de Deus. Mas agora você vai ter a revelação da obra da cruz. Mas agora você vai entender que não é o que você faz, é aquilo que Deus fez. Mas agora, sem a lei, ou seja, independentemente da lei, Paulo está dizendo, independentemente da lei, mas testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, a lei e os profetas já anunciavam o Filho de Deus, testemunhada por elas, independente da lei, ou seja, eu não preciso da lei, não preciso cumprir a lei, mas a lei testemunhou que viria o Filho, que viria Ele, que alguém morreria no meu lugar. Mas agora os profetas testemunharam isso. Paulo está dizendo, mas agora eu vou falar para vocês da justiça de Deus. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Só que eu quero chamar a atenção só para essa expressão, mas agora. Você nunca viu ela dessa maneira, a ponto de você nem perceber o impacto que ela tem. Esse mas agora, ele não somente muda a ênfase aqui da Epístola de Romanos, mas o mas agora, ele mudou a ênfase da sua vida. O mas agora dividiu a história aqui, dividiu agora. Por quê? Antes nós éramos pecadores, mas agora nós somos justificados pela fé. Essa convicção se torna uma defesa para você. Satanás vai falar dos seus pecados, do seu passado, dos seus erros, e a sua resposta é qual? Mas agora eu estou em Cristo Jesus. Satanás vai dizer que você é condenado, vai falar da sua acusação, você vai se levantar em fé. Eu era, mas agora eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Mas agora determina um novo tempo na sua vida, algo novo. Mas agora está dizendo que as coisas antigas ficaram para trás, mas agora
tudo se fez novo. Antes, nós tentávamos ser aceitos por Deus com base no nosso comportamento, mas agora, eu sou aceito por Deus por conta de Cristo Jesus. Mas agora, Deus revelou o seu Evangelho, mas agora Deus revelou a sua justiça no Evangelho, mas agora Deus revelou a sua justiça no Evangelho, a qual nós recebemos mediante a fé em Cristo Jesus. Antes eu estava morto, antes eu estava no pecado, antes eu era um pecador condenado debaixo da ira de Deus, mas agora eu sou filho, mas agora eu sou amado, mas agora eu sou perdoado, mas agora eu sou justificado, mas agora eu sou abençoado, mas agora eu sou mais que